Fala pessoal, bom dia, com muita alegria, tudo bem por aí? Aqui é Rodolfo Figueiredo e estou muito feliz, né? Como vocês sabem, eu estou muito feliz com a realização dessa semana e eu espero que vocês tenham aproveitado muito o dia de ontem. Nós tivemos a participação da Amanda falando sobre empreendedorismo social e da Flávia também falando um pouquinho sobre branding, como criar a sua marca pessoal. Foi fantástica as dicas que ela deu e a história da Amanda também sobre empreendedorismo social. Super relevante, agregou demais e eu já estou aqui todo empolgado porque eu já vi bastante coisas que eu já implementei de ontem para hoje e eu quero saber o que valeu a pena de ontem. Por que foi bom para você? Qual é o seu insight? Você compartilhou com algum amigo para ele poder participar também e ganhar o nosso super bônus? Meu, isso é só para essa semana, hein? Lembrando que as lives elas vão ficar disponíveis até domingo às 0 hora dessa semana. Depois não vai ficar mais disponível, porque o conteúdo que está sendo entregue está de altíssimo nível. Só por ontem a gente já sabe e já tem uma expectativa mais elevada ainda do que vai acontecer no restante das semanas. E o que nós vamos falar agora, o tema dessa live é como criar oportunidades através da comunicação, né? E a comunicação, a importância que ela tem para fazer com que as coisas aconteçam. Como que você tem se comunicado no teu dia? Ontem nós vimos sobre o branding, sobre a marca pessoal. Já é um primeiro passo para a gente chegar até aqui. Agora, como que você está aproveitando as oportunidades do seu dia através do seu posicionamento, da sua comunicação? Pensa nisso, pega um papel e uma caneta. Eu estou sempre com o meu papel, com a minha caneta aqui do lado, porque eu também vou fazendo as minhas anotações, os meus insights, que o time é fera, os caras que estão nas lives com a gente, que estão nessa semana sem mistérios, são muito top, são alfas e eu admiro eles demais, 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 cada um deles. E a gente aprende a respeitar as pessoas que fazem um bom trabalho, que entregam um bom trabalho com comprometimento, com seriedade e que fazem a coisa acontecer. O respeito ele precisa vir sempre em primeiro lugar. Então, Gui, te respeito demais pelo profissional que você é, pelo conteúdo que você entrega. Pessoal, eu tive a oportunidade de conversar com o Guilherme antes e as coisas que ele me contou, os tópicos que ele me falou, que ele trouxe para falar com a gente, tá demais, cara, tá demais. E aí, meu, muito fera, tô muito feliz. Então, vai que é tua, Gui. Obrigado por ter aceito o convite de pronto. A Aptitude, a empresa, a escola do Guilherme, ele vai falar um pouquinho também sobre a Aptitude, contar a história da empresa, dos processos, e eu espero que vocês aproveitem de verdade. Vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Guilherme Constâncio e hoje eu, representando a Aptitude, Escola de Comunicação, vim falar sobre a principal habilidade de um líder, de um empreendedor, de uma empreendedora, daqueles que querem transformar a vida de outras pessoas e principalmente transformar o mundo. Eu vim falar de comunicação. E primeiro eu quero mostrar para vocês a diferença entre comunicação e oratória. Quando eu falo de oratória, eu estou falando muito mais de exposição, você, microfone, palco. Quando eu falo de comunicação, eu estou falando de muito mais do que a exposição. Eu estou falando também de interação, eu estou falando também de comunicação não verbal, eu estou falando assim de comunicar com o seu corpo, de comunicar com os seus olhos, de comunicar com aquilo que você está mostrando a alguém e não só falando. Então a primeira dúvida que eu quero deixar para você é: será que comunicação é só falar ou comunicação também está envolvido com o processo de ouvir o outro? Esse é o primeiro passo para a gente começar então essa grande videoaula. Eu vim para mostrar para vocês muitas atitudes que vão transformar em você um grande comunicador, uma grande comunicadora. Muitos preparos emocionais que vai fazer com que você possa perder a timidez falando em público, possa perder aquele desconforto, aquela ansiedade para comunicar com muitas pessoas ou poucas pessoas. E a segunda dica, a segunda frase mais impactante que eu quero deixar para você aqui, e hoje eu quero deixar claro para você que nesse vídeo a gente vai ter muitas dessas frases reflexivas e impactantes, eu quero deixar o seguinte pensamento para você. Será que a primeira pessoa com quem você deve se comunicar, será que o seu principal público são aqueles que estão te ouvindo em certas ocasiões? Ou será que o seu principal público é você? Eu diria que seu principal público com certeza é você mesmo. Você tem que se ouvir
Você tem que aceitar a sua própria ideia e a mensagem que você leva ao mundo tem que estar clara primeiro para você. E se essa mensagem estiver clara para você, com certeza ela vai estar clara para o outro. Se essa mensagem estiver impactante o suficiente, relevante o suficiente para você, com certeza ela vai estar relevante o suficiente para o outro. Então vou explicar um pouquinho sobre a Aptitude para você que está nos ouvindo nesse momento. A Aptitude é uma escola de comunicação fundada em São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. E durante muito tempo a gente estudou sobre várias técnicas e estratégias de comunicação, da onde vem a palavra, da onde vem essa habilidade, essa competência de se comunicar e transmitir uma mensagem. Mas eu diria que principalmente nessa jornada a gente estudou muito sobre educação. Sobre como pedagogicamente levar uma informação aos nossos alunos e como tornar esse processo de aprendizado algo simples. E vamos dizer aqui que muitas vezes o simples não é a mesma coisa que fácil. Geralmente algo simples pode ser muito difícil de ser feito. Será que aprender é tão simples quanto a gente acha? Ou será que aprender é difícil? É fácil? Quero deixar essa indagação para você, mas o que a gente acredita é que o processo de aprendizado que a gente vê por aí pelo mundo, muitas vezes é muito difícil, muitas vezes é complicado e muitas vezes não nos engaja a querer aprender mais. E a nossa missão como escola de comunicação, como aptitude, como ter atitude para aprender mais, é tornar o processo de aprender algo um processo simples. Algo que seja muito valioso, algo que tenha uma experiência super divertida e marcante. E eu gosto de provar para as pessoas que aprender a se comunicar é algo do ser humano. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam que não são comunicativas, porque o ser humano, por ser humano, é comunicativo, naturalmente comunicativo. Então, pense se você hoje em dia se denomina como uma pessoa não comunicativa. Eu tenho certeza que você é comunicativa por ser humano. O que pode ter acontecido nesse meio do processo é que você não encontrou qual é o seu perfil comunicativo. E é a partir desse ponto que eu quero começar essa aula com você. No processo pedagógico aqui, no processo metodológico da Aptitude, a gente entendeu que para alguém aprender a se comunicar com impacto, essas pessoas precisam ter 3 fatores, aprender esses 3 fatores e assumir para si esses 3 fatores. E a gente chama esses 3 fatores de 3 As. O primeiro A nós chamamos de autoconhecimento. Quando você se autoconhece, não no processo de descobrir suas forças e fraquezas, mas sim de descobrir o seu próprio perfil comunicativo, a sua forma de se comunicar. Quando você se autoconhece dessa forma, você entra num ponto que a gente chama de primeiro A, que é entender qual é o teu perfil e o que esse perfil precisa para se comunicar melhor. Um exemplo para você. Muitas vezes existem pessoas analíticas, com um perfil de comunicação mais sério, com um perfil de comunicação mais racional. E, contraponto disso, existem pessoas mais expressivas, com um perfil de comunicação mais emocional, com um perfil de comunicação mais enérgico. Nenhum está certo, nenhum está errado. Existem vários tipos e esses tipos estão adequados à pessoa. O que eu quero deixar para você é, será que você, por ser às vezes uma pessoa com um perfil mais analítico, está errando em querer ser expressivo? Quando você não conhece o seu próprio perfil comunicativo, você pode estar falhando nisso. Geralmente os expressivos são as pessoas mais enérgicas, como alguns coaches, que deixam o palco com muita energia, com muita emoção. E eu, por ser analítico, olho aquele cara e falo assim, como eu queria ser igual a ele. E aí eu assumo todas as ferramentas que ele utiliza para eu tentar ser igual a ele. Mas no momento que eu tento ser igual a ele, eu falho. E aí a primeira reação minha é, eu não tenho o dom de falar em público. Isso aconteceu simplesmente porque você é analítico e você não descobriu que esse perfil é o seu. Quando você sabe o seu próprio perfil, você vai buscar as ferramentas que o seu perfil precisa. Eu vou ler para vocês que a gente vê umas pessoas expressivas brilhando, mas os analíticos têm super força de argumento. Eles são racionais, eles conseguem te vender, eles conseguem te provar algo, eles conseguem te convencer de algo muito fácil. Então também é muito bom ser analítico. O fato é, você por ser analítico, você está querendo ser como você é ou você está sempre se espelhando no outro? Isso é um grande fator para a gente pensar. Então, se autoconhecer é descobrir o seu próprio perfil para que você não queira ser igual ao outro e fale tentando ser igual a ele. Um segundo A que eu queria mostrar para você, lembra que o primeiro A é autoconhecimento, o segundo eu chamo de autoconfiança.
Quando você entra no processo de autodescoberta desse seu perfil, você começa a buscar pelas ferramentas que esse perfil precisa, como eu expliquei para você mais cedo. Quando você se denomina como em autoconhecimento como analítico, então eu sou uma pessoa com perfil analítico, eu vou buscar as ferramentas que esse analítico precisa. Por exemplo, como o poder de argumentação, como o poder de estatística, como o poder de notícias e dados que vão fortalecer aquela sua mensagem. Muitas vezes são ferramentas que um outro perfil não utiliza. Elas são ferramentas próprias para o seu perfil e isso te torna mais autoconfiante de si. Porque quando você se descobre a ferramenta que torna você mais autoconfiante, mais claro, não resta nada além de você colocar isso em execução e colocar isso em prática. E isso vai render frutos para você, certo? Vou dar um outro exemplo para você. Esse é um exemplo mais lúdico que talvez pode deixar a mensagem bem clara para você. Vamos supor, há muitos milhões de anos atrás, quando o caçador, aquele homem da caverna, aquela pessoa super pré-histórica, ele estava em caça e ele se deparou com um leão. Quando ele se deparou com um leão, automaticamente ele sentiu medo, correto? E por sentir medo, o corpo dele se preparou fisiologicamente para fugir. É o que a gente chama de instinto de sobrevivência, certo? Eu chamo a mesma coisa de medo da exposição. Porque quando eu estava com medo de estar exposto ao leão, tudo poderia acontecer comigo, inclusive a minha morte. Então, eu, com o meu instinto de sobrevivência, estava me preparando para fugir. E o meu corpo, instintivamente, também se prepara para isso. Ou seja, as minhas pernas começam a tremer, o meu sangue vai concentrado para as minhas pernas, as minhas mãos começam a tremer, a minha respiração aumenta para que eu possa fugir daquela ocasião. A mesma coisa acontece quando você está falando em público, muito provavelmente, porque você sente um desconforto, você sente que o público é o seu leão e você está principalmente em exposição. E isso eu quero deixar claro para você, porque muitas vezes a gente não tem medo do público, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de ser julgado. E medo de ser julgado porque a gente, acima de tudo, tem medo de estar em exposição. E quando a gente está em exposição, nosso instinto de sobrevivência totalmente pulsa e a gente quer fugir daquela ocasião, por isso que o nosso corpo reage. Mas qual que é o grande e principal motivo que eu estou contando essa história para você? Quando o homem da caverna, aquele caçador lá, se deparou com um leão, mas ele tinha a primeira ferramenta produzida por ele, uma espada, um machado, que seja, algo de pedra, ele sabia que ele poderia matar aquele leão, até porque ele poderia se alimentar daquele leão. Mas quando ele sabia que estava tudo na mão dele, ele poderia matar aquele leão e resolver aquela situação, ele deixou de ter medo? Em momento algum ele deixou de ter medo. Ele sempre teve medo do leão. Mesmo estando em exposição, o corpo dele estava vibrando com medo do leão, daquela ocasião, e ele estava então com o instinto de sobrevivência ativado. Mas ele poderia matar aquele leão e resolver a situação. Então eu chamo isso de autoconfiança. Porque quando o homem da caverna produziu a ferramenta, quando ele tinha posse da ferramenta, ele poderia resolver aquela situação. Mas ele não deixou de ter medo. Ou seja, quando você se autoconhece, você descobre as ferramentas suas e aplica elas, então você se torna autoconfiante. Não quer dizer que por se tornar autoconfiante você perde o medo de falar em público, mas você se torna confiante que você consegue resolver aquela situação. E então, recapitulando, o primeiro A, autoconhecimento, o segundo A, autoconfiança, e a gente então está preparado para pular para o terceiro A, que eu chamo de atitude. Imagina, você está com um terreno totalmente preparado, você se conhece a sua forma de se comunicar e tem na sua mochila, no seu cinto do Batman, acho que vocês conhecem essa, né? O cinto do Batman tem 1000 utilidades, você consegue ali puxar uma ferramenta que serve para você matar alguém ou você se prender em algum lugar. Então, no seu cinto do Batman você tem habilidade de comunicação? É um grande fator para você pensar, porque a comunicação serve para várias ocasiões. Para você vender um produto, para você contar a sua história, para você se apresentar, para você motivar pessoas, para você convencer a sua esposa ou seu esposo a algo. E eu quero deixar para você o seguinte: quando a gente entra no processo de se autoconhecer, tem as ferramentas no nosso cinto aqui, na nossa mochila, só resta uma coisa: ter atitude. E é isso que eu chamo de terceiro A. Quando a gente se autoconhece, está preparado, nos conhecendo, tem as ferramentas, só resta que a gente tenha a atitude. É o primeiro passo, é a iniciativa, é colocar em execução, é lá e o que a gente chama de criar oportunidades. Por que criar oportunidades? Porque se você espera sempre que um cliente te ligue, se você espera sempre que aquela pessoa puxa papo com você, se você espera sempre situações que não dependem de você, você está aproveitando essas oportunidades quando elas apareçam. Mas o grande fator é quanto em ocasiões você pode criar oportunidades.
Quanto você consegue ligar para um cliente? Quanto você consegue ter a iniciativa para ir conversar com aquela pessoa que você admira? Quanto você está disposto a ir lá e fazer com a sua comunicação? Isso é criar oportunidades. E já que a gente está falando sobre criar oportunidades, eu vou te ensinar nesse momento uma grande técnica, uma grande estratégia para que você possa criar as suas próprias oportunidades em ambientes de networking, por exemplo. Mas antes disso, eu quero deixar para você um grande pensamento, tá? Uma outra frase. O quanto você se deixa ser definido pela sua profissão? Porque geralmente quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente logo fala: oi, eu sou o Guilherme, eu sou empresário. Oi, eu sou gerente. Oi, eu sou supervisor. Oi, eu sou dentista. Oi, eu sou arquiteto. E a sua profissão não define quem você é. A sua profissão não define o impacto que você causa no mundo. E a sua profissão muitas vezes não define a sua relevância para outra pessoa. Porque quando eu chego, por exemplo, e falo: oi, eu sou o Guilherme, eu sou empresário, a outra pessoa pode falar: poxa, que bacana, meu primo também é empresário. E aí acaba a conversa, e aí não tem nada mais de assunto. O grande fato é o quanto você, na sua apresentação pessoal, consegue impactar o outro. O quanto você, na sua apresentação pessoal, consegue gerar curiosidade no outro. O quanto você, com a sua forma de se apresentar em networking, consegue ser relevante para o outro. E aqui eu deixo uma grande, gigantesca reflexão. Você deve ser mais impactante que o seu cartão. Você deve ser relevante do que está escrito naquele pedaço de papel que define o que você é. Se você não for relevante como pessoa, muito menos o seu cartão de visita será. Então essa é uma grande pensamento para você, para a gente prosseguir nesse momento. O que eu quero deixar para você bem claro é que, acima de tudo, nós ajudamos pessoas. Talvez o João, por ser dentista, ele ajuda pessoas a terem expectativa de vida. Ele ajuda pessoas a terem qualidade de vida. Ou talvez a Maria, por ser arquiteta, ela ajuda famílias a viverem com bem-estar. Ela ajuda famílias a viverem num ambiente organizado, num ambiente bonito, num ambiente leve. Então, o quanto você ajuda pessoas, como você ajuda pessoas, em que ocasião você ajuda alguém, ou quantas pessoas você ajuda sem precisar ser definido pela sua profissão. Um grande exemplo disso é a minha profissão. Oi, eu sou o Guilherme e eu ajudo pessoas a transformarem a vida de outras pessoas com a sua comunicação. Ou melhor, também, eu sou o Guilherme e eu ajudo pessoas a se comunicarem com impacto, a se comunicarem com relevância, a se comunicarem com estratégia. E para isso, quando eu me comunico dessa forma, eu preciso ser empresário? Eu preciso ser professor? Ou eu posso ser os dois? Eu posso ser mais que isso. Então, eu não falei minha profissão e eu não me defini numa caixinha. Eu quebrei essa caixinha e eu defini quem eu ajudo para outra pessoa. Quando eu me apresento dessa forma, de oi, eu sou o Guilherme e ajudo pessoas a se comunicarem com impacto, a primeira pergunta que você provavelmente está se fazendo, ou alguém se faz no momento, para mim Gui, mas espera aí, o que você faz, cara? E quando ele me faz essa pergunta, eu tenho a grande oportunidade da minha vida naquele momento, porque ele se interessou por mim, porque eu gerei curiosidade nessa pessoa e, por mais uma vez, eu fui relevante. Então ele me pergunta o que eu faço, e aí eu posso falar minha profissão. E aí eu posso falar minha empresa. E aí nesse momento eu posso ser mais relevante ainda, porque ele me perguntou, ele se interessou, ele me deu tempo suficiente para eu falar o que eu quiser. Entende? O grande segredo é esse. Geralmente a gente chega em outras pessoas, fala nossa profissão, eu sou empresário e ouve aqui sobre a minha empresa. E às vezes isso não está tão certo, porque às vezes a pessoa não quer ouvir disso nesse momento. O grande segredo é o quanto de rapidez você consegue se apresentar e gerar curiosidade para essa pessoa querer saber mais sobre você. E aí vem a grande técnica. A grande técnica é o seguinte: você vai falar o seu nome, você vai falar quem você ajuda, o seu público-alvo, evitando qual dor desse seu público-alvo. Um grande exemplo, o meu. Olá, eu sou o Guilherme e eu ajudo pessoas a se comunicarem com mais impacto, com mais relevância e com mais estratégia, evitando assim a dor dessas pessoas de não serem lembradas, de não serem ouvidas e de não serem muitas vezes vistas. Porque pensa só, acabei minha apresentação. Pensa só, geralmente nesse mundo onde a gente está hoje, todo mundo se comunica, todo mundo tem um negócio para vender, todo mundo tem um produto, um serviço para vender. E no mundo onde todos se comunicam, quem é lembrado? Quem é visto? Quem é ouvido? Aquele que se comunica com impacto.
aquele que sabe utilizar estratégias de se comunicar. E essa dor do meu público, porque geralmente o meu aluno, que é empresário, ele está numa rodada de networking e assim como todos, ele fala bem, só que ele não tem estratégia para aquilo, então ele não é lembrado, a empresa dele, as pessoas não lembram o nome. Então o grande fator é como eu vou ser relevante para elas. Então, qual que é a dor do seu público? Quem é seu público? E como você ajuda esse público, certo? Então o Matheus, por exemplo, por ser dentista, vou dar um outro exemplo de um dentista, o Matheus ajuda pessoas, ajuda idosos ou ajuda crianças a terem um sorriso mais bonito, a terem mais autoestima por causa da beleza deles, da beleza do rosto, a terem mais expectativa por cuidarem da saúde bucal deles, evitando assim qual dor? A dor de sofrer com o seu sorriso, a dor de realmente então não ter autoestima, a dor de não acreditar em si ou a dor de não conseguir se mostrar no ambiente porque não está satisfeito com o seu sorriso. Ou a dor de, às vezes, sofrer doenças bucais ou doenças na região da saúde aqui, então, da face, muitas vezes por não ter esse cuidado. Então, qual que é a dor que você resolve? Quantas pessoas você ajuda? Essa é a grande técnica que eu tenho para você nesse momento. E eu quero deixar, então, mais duas perguntas para você, que isso vai servir totalmente para a finalização dessa aula, certo? Vou te perguntar. A partir dessa sua primeira técnica, eu quero que você defina, então, escreva no papel o seu nome, quem você ajuda, evitando qual dor. Eu vou deixar até um slide aqui no canto para que você possa ver. A segunda pergunta que eu tenho para você é: qual foi a atitude na sua vida que você tomou que mudou totalmente a tua trajetória? Anota no papel também, e eu vou deixar um slide aqui com um script para você pensar e responder essa pergunta. Terceira pergunta que eu tenho para você. A partir dessa atitude, eu tenho certeza que você aprendeu muito com ela, certo? Com essa atitude que você tomou. A partir dessa atitude, desse aprendizado que você teve, qual é a mensagem que você, nesse momento, gostaria de levar para o mundo todo? Vou deixar também aqui um slide para você acompanhar. Eu quero que agora você olhe para essas três respostas, desde a sua apresentação pessoal, da atitude que mudou a sua vida e também da mensagem que você deixaria para o mundo. E faz uma união entre os três. Olhando para isso agora, eu quero que você saiba que neste momento, pelo menos em 3, 4 minutos, você tem uma palestra pronta. Você tem como se apresentar, como começar essa palestra. Você tem como desenvolver essa palestra falando sobre a atitude que você tomou e como que foi tomar essa atitude. E você tem como finalizar essa palestra com uma mensagem para esse seu público. E esse é o grande segredo de todos aqueles que querem dar palestras. Ou melhor, de todos aqueles que querem se apresentar. Porque quando eu estou falando de realizar uma apresentação, eu não estou falando só de fazer uma palestra. Quando eu estou falando de apresentações, eu estou falando de ligação, eu estou falando de vídeo, eu estou falando de conexão, de conversa. Entende? E nesse momento, por se apresentar, por ter uma atitude que mudou a sua vida e simplesmente por finalizar deixando uma mensagem, você tem uma apresentação pronta. E você nesse momento pode usar essa apresentação com qualquer outro. Vou usar um exemplo meu, agora seguindo esses 3 passos, essas 3 respostas que eu te falei nesse momento. Olá, eu sou o Guilherme e eu ajudo pessoas a se comunicarem com mais impacto. Eu ajudo pessoas a se comunicarem com mais relevância. Eu ajudo essas pessoas a serem lembradas por se comunicar com estratégia, evitando assim a dor dessas pessoas de não serem vistas em ambientes de network, evitando assim a dor dessas pessoas de não serem lembradas por sua forma de se comunicar e a perderem oportunidades por causa disso. Uma grande atitude que eu tive na minha vida que mudou totalmente o rumo da minha história foi quando eu, há muito tempo atrás, decidi investir na minha comunicação. Eu descobri um concurso de oratória que ia ter em minha cidade e me inscrevi para esse concurso. Participei desse concurso, achei que ia ter umas 100 pessoas lá e me deparei com 500 pessoas. Aprendi muito nesse momento e descobri que depois de lá eu deveria investir muito mais na minha comunicação. Então a mensagem que eu tenho para deixar para você nesse momento é: invista na sua comunicação, invista na sua forma de falar, porque assim você vai poder transformar a vida de pessoas, porque assim você vai poder inspirar a história de outras pessoas e principalmente dessa forma você vai poder criar as suas próprias oportunidades. Eu espero que eu tenha ajudado muito você nessa trajetória em busca das habilidades que um líder pode ter. E eu acredito muito que descobrindo cada vez mais sobre a habilidade de se comunicar muito melhor, você vai poder mudar a sua trajetória. Quando eu falo de transformar a vida de outras pessoas, lembre que talvez você pode transformar a sua própria vida com isso. E é muito legal porque nessa aula você aprendeu a como se apresentar para alguém com impacto
E você sai desse momento com uma aula pronta. Você tem como se apresentar para alguém e entregar algo a alguém. E isso é bonito. Qual mensagem você tem para entregar para o mundo? Pense sobre isso e lembre-se que a sua comunicação é tão importante quanto qualquer outra coisa. A forma com que você se mostra para o mundo e para as outras pessoas é que torna você inesquecível. Muito obrigado e boa sorte. Carambola! Quanta dica legal, quanto conteúdo fera. Eu falei pra vocês que o guia ia trazer tudo isso e olha aí, ele deu um roteiro de como fazer um speech de apresentação, um matador de como fazer e é fantástico, né? Qual que é a dor, qual que é o desafio, por quê, quais as experiências, ele trouxe isso pra gente dentro do passo a passo. Nós falamos também, ele falou também sobre autoconhecimento, autoconfiança e a sua atitude de fazer acontecer, de criar essa oportunidade. Então, muito importante. Gui, com essas dicas que você deu pra gente aí, cara, com certeza o meu speech de venda já melhorou bastante. Nós vamos ter mais pra frente na semana também o Arnaldo, que vai falar sobre vendas. O cara é foda pra caramba. Bom, a semana inteira tá muito foda, né? Tá muito fera. Só tem alfa aqui falando com vocês. Os caras são muito bons. E é isso. Comunicação com conteúdo, comunicação com estratégia, comunicação com objetividade. É isso que a gente precisa ter e entender para poder criar as oportunidades e em rápidos segundos, minutos, né? Você não precisa de um dia inteiro para gerar um interesse, para gerar expectativa nas outras pessoas. Então, rapidinho, com essas dicas que o Guilherme trouxe pra gente, você consegue criar e melhorar as oportunidades no teu dia. Espero que vocês tenham gostado. Ó, acessa lá rodolfofigueiredo.com.br/liderança sem mistérios. É um bônus para você, é um presente para você por estar aqui com a gente essa semana, participando e buscando o seu desempenho e o seu desenvolvimento. Lá são competências de liderança que são aplicadas ao longo do dia a dia. Reunião, delegação de tarefa, planejamento, PDCA, enfim, tem uma série de coisas lá. Administração das atividades no tempo, que é muito importante, né? Porque a gente nunca tem tempo para nada, não é verdade? Então é importante que eu tenha uma boa administração das minhas atividades no tempo, administrando prioridades e tudo mais. E obrigado, Guilherme, de novo, mais uma vez. Parabéns pelo projeto da Aptitude, da escola, e ao Alisson também, que é um super parceiro e está junto com você no projeto. Ao Daniel da CCLI também, que está acompanhando vocês. Cara, parabéns, o projeto tá lindo, 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 lindo. Já tive a oportunidade, viu, pessoal, de participar de uma aula experimental lá na Aptitude. A minha esposa foi também, a Pri já participou. Tem uma galera que já fez o curso e já me indicou para fazer. Então tem novidades vindo também, né, Guilherme? Parece que tem uns cursos aí que vai vir final de semana. Então não vamos dar muito spoiler, né? Mas segue o canal dos caras que vale a pena demais e tenho certeza absoluta que vocês vão aproveitar cada dica, cada insight que eles entregam. Forte abraço e até às 15 horas que nós vamos ter mais uma live fantástica. Vocês não podem perder. Vamos junto, forte abraço.